Então vamos à palavra de hoje, irmãos queridos, abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Hoje vamos fazer a leitura do verso 8 até o 12. Colossenses, capítulo de número 2, versos 8 a 12. E eu vou ler. Paulo alertando os colossenses. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E hoje a tônica é o verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Na semana passada falamos sobre a circuncisão de Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas depois despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E hoje vamos falar de um assunto delicado, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, né? Então, qualquer coisa que se fala em batismo, a primeira coisa que vem na mente vem o quê? Alguém um dia num lugar sendo mergulhado nas águas para se batizar. Não vem isso na sua mente? Por quê? Porque eu era católico, eu fui ser batizado na igreja católica. Eu lembro que eu fui lá, fui com um palitozinho, sabe quando você põe uma gravatinha assim, abertinha assim, com duas coisinhas que desciam, uma gravatinha, nem sei como chama essa gravata. Eu fui lá, você tinha que ser batizado de palitozinho com aquilo. Eu fui lá, fui batizado, que coisa maravilhosa. O padre pôs aquilo na minha cabeça, depois eu fiz crisma, né? Quando se fala em batismo no meio evangélico, qual é o batismo no meio evangélico? É pegar a pessoa e mergulhar na água. Dar aquele mergulho. Agora eu te pergunto, isso que Paulo está dizendo aí, se refere a estas coisas? Se refere a mergulhar alguém na água? Esse batismo que ele está falando na morte de Cristo, tem alguma coisa a ver com essas coisas? Não tem nada a ver com essas coisas. Se você for procurar o Velho Testamento, no Velho Testamento não tem batismo de mergulhar ninguém na água. Isso aí, ele é feito com João Batista. Você tem que estar com a mente bem esclarecida. Então, quando começa esse negócio de afundar alguém na água, começa com João Batista. Está bem claro isso? Agora, para você ter clareza sobre o que eu vou falar, é aquela coisa que divide. Onde começa o Novo Testamento, o Evangelho? Da cruz para a frente. Da cruz para a frente. Onde eu vou encontrar a plenitude do Evangelho? Nas cartas de Paulo. Então, eu tenho que ter essa divisão. Agora, João Batista, que foi enviado por Deus para trazer aquele batismo, ele está antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Então, muitas coisas que se faziam antes da cruz, depois da cruz, não tem mais nada a ver. É uma coisa feita ainda debaixo da lei. A lei vigorou até quando? Até quando a lei teve validade? Quando Jesus está ministrando a ceia lá, ele está debaixo da lei ou debaixo da graça? Começou a velha aliança? Não. A lei teve a sua validade até quando ele morreu na cruz, derramou sangue, morreu e se consumou. Então, até a morte de Cristo na cruz, o que está em vigor é a lei. Então, quando você vê Cristo curando, multiplicando o pão, fazendo um montão de coisas, ele é um judeu que está debaixo da lei.
Quando aquele jovem rico veio perguntar para Jesus o que eu devo fazer para ser salvo, qual era a mentalidade dele? Ele achava que ele podia fazer alguma coisa para ser salvo. O que Jesus respondeu para ele? Falou assim: pela graça sois salvos mediante a fé? Não. Falou alguma coisa de ser salvo não por obras, mas pela fé nele? Não falou nada. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. O que Jesus falou para ele? Conhece os mandamentos, mostrou a lei para eles. Por que Jesus não falou nada da graça de Deus? Porque ele não foi para a cruz. O evangelho não começou, ele trouxe a graça e a verdade. Essa graça vai se manifestar abundantemente da cruz para frente. Quando ele está conversando com esse jovem rico, que está interessado na vida eterna, ele apresenta a lei: não matarás, não furtarás. Ele está cumprindo a lei, até então a lei estava em vigor e ele não pregou o evangelho da graça de Deus para aquele jovem. Está claro isso na sua mente? Então, eu tenho que ter essa divisão dentro de mim. Quando começa o evangelho, da cruz para frente. Quando começa a nova aliança, da cruz para frente. Antes da cruz, tudo é judaísmo, está debaixo das obras da lei, tudo é judaísmo. Agora, João Batista foi alguém da nova aliança ou da velha aliança? Da velha aliança, não foi da nova aliança. Então vamos trabalhar nesse pensamento na palavra de Deus? Vamos lá, Lucas capítulo 16. Lucas 16. Jesus falando a respeito de João Batista. Lucas 16. A lei e os profetas, olha, preste bastante atenção. A lei, ele vai trazer Moisés e todos os profetas do Velho Testamento. A lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. Então a lei e os profetas estavam em vigor no ministério de João Batista? Estavam. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Por que se esforça? Porque tudo era por esforço. Estava debaixo da lei. Então, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, João Batista, o ministério dele, o que ele veio fazer, estava um ministério debaixo da lei. A lei estava em vigor. O batismo que ele praticava era um batismo feito submisso à lei, debaixo da lei. A lei estava em vigor, a nova aliança não havia acontecido ainda. Você entende o que eu estou dizendo? Está claro isso? Então, o que é a lei e os profetas vigoraram até João? Tiveram a sua validade, a sua energia, o seu vigor até João Batista. Então, João Batista é considerado o quê? Alguém que teve o ministério debaixo da lei. Agora, o que João Batista fazia? Era ele, é daí que veio o batismo. Ele ficava no Rio Jordão e as pessoas iam ter com ele e ele batizava no Rio Jordão. Ele batizava em nome de quem? Em nome de ninguém, porque não tinha ainda o nome de Jesus. Vocês estão entendendo para ser batizado? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos ver isso aqui. Mateus capítulo 3, você está em Lucas. Vai lá para Mateus, capítulo número 3, e nós vamos ler aqui o ministério de João Batista. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Acompanhe. Naqueles dias apareceu João Batista lá pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque agora ele vai citar uma citação de Isaías 43, porque este é o que foi referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. E então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança no Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aí. Então esse era o ministério de João Batista.
Isaías 43, foi profetizado que viria uma voz que clamaria no deserto e prepararia o caminho do Senhor. O ministério de João Batista era atrair o povo judeu, prepará-los para a vinda do Messias. É por isso que ele veio batizando com água, e toda a Judéia, Jerusalém, iam atrás dele para serem batizados, né? Está claro isso? Então, qual era o ministério dele? Era um ministério debaixo da lei, a nova aliança não está em vigor, Jesus ainda não morreu da cruz, o sangue da nova aliança não foi derramado, João ainda é um personagem vivendo debaixo da velha aliança. Se você for antes de João procurar batismo em água, não existia. Esse negócio de batizar as pessoas em água começou com João Batista, que foi um precursor do ministério de Jesus Cristo. Está claro isso na tua mente? Está dividido a coisa aí? Então agora, aí mesmo em Mateus capítulo 3, nós vamos ver Jesus se batizando com João Batista. Olha lá, Mateus 3, versos 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por que Jesus foi procurar João Batista para ser batizado? Ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado. E João Batista disse assim, o que para ele? Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse o que? Deixa por enquanto, presta atenção, porque nos convém cumprir toda a justiça. Justiça de quê? Jesus é um judeu, eu tenho que repetir isso muito, ele não foi para a cruz, o sangue não foi derramado, a nova aliança não está em vigor. Ele é judeu cumprindo a lei, essa justiça era a justiça da lei. Como João Batista tinha um ministério debaixo da lei, e a função dele era atrair o povo judeu, preparar para crer em Jesus Cristo, ele era o que Isaías 43 citou, a voz do que clamou no deserto. Então Jesus vai ser batizado para cumprir toda a justiça da lei, ele não precisava ser batizado, mas ele foi para que convinha se cumprir toda a justiça da lei. Então, como judeu, ele se submeteu ao próprio batismo de João Batista. Para você ir pensando comigo, João Batista era da velha ou da nova aliança? Da velha. O batismo dele era da velha ou da nova aliança? Da velha. Vocês estão entendendo? Vamos dividir isso? O que nós aprendemos, gente? Primeira coisa que a pessoa entra na igreja, tem que ser batizado na água. Se ela não for batizada na água, ela não vai tomar ceia, ela não faz parte da igreja. Eles estão em dúvida ainda se ela creu ou não. Não é a primeira coisa? Ser batizado, não sou. Então, e isso foi posto na nossa cabeça. Porque a criança vai na igreja católica, a primeira coisa, vão jogar uma aguinha na cabeça dela, batizar ela, que vai se tornar filha de Deus. Porque tudo isso é tradição, é costume. É costume. Chegou na minha igreja e encontrou Jesus. Primeira coisa que vão fazer com a pessoa, tem que dar um mergulho nela na água. Esse batismo de mergulhar na água é da velha ou da nova aliança? Quem era João Batista? Era um personagem da velha aliança, o ministério da velha aliança. Ele que começou com essa coisa de batizar em água. Eu fico pensando, demora anos para a mente da gente ser renovada, e certos textos da palavra de Deus que você não os enxergava, você começa a enxergar e ver uma coisa totalmente diferente, que esteve na nossa frente décadas e a gente não enxergava e não percebia e não via. Se não é Deus para abrir o entendimento e mostrar aquilo que é e o que não era, a gente é capaz de morrer numa tradição, cego para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então o ministério de João Batista era da lei ou era da graça? Da lei. Jesus se batizou por quê? Mesmo não precisando,
para que se cumprisse toda a justiça. Justiça de quê? A justiça da lei. Onde começa a nova aliança? Quando ele morre na cruz e derrama o sangue. Antes do sacrifício dele não tem nova aliança. Pastor, agora você mexeu com a minha cabeça. Mas não está na Bíblia Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Está. Mas será que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Evangelho da graça de Deus? Sendo que Jesus nunca pregou a graça nesses evangelhos. Mas Jesus curava. Ele fazia cegos abrirem a vista, fazia os milagres, andava sobre as águas, andava. Expulsava demônios, andava, expulsava. Mas tudo isso cumprindo a lei, debaixo do ministério da lei, como um judeu cumprindo a lei. Ele fazia tudo isso para atrair o povo para ele, porque o reino de Deus estava chegando. E quando é que a porta se abre para o reino de Deus? Na cruz. Na cruz, quando o sangue é derramado, a nova aliança é estabelecida. Então, muitas coisas. Porque em Mateus 8, quando aquele leproso é curado, Jesus manda ele ir lá para o sacerdote, mostrar ao sacerdote e fazer o sacrifício de acordo com a lei. Jesus manda ele obedecer. Quando o leproso era curado, tinha que se apresentar ao sacerdote e fazer o sacrifício de acordo com a lei. Porque aqueles 10 cegos, 10 leprosos que foram curados, um voltou. E Jesus falou, olha, agora mostra-te ao sacerdote e faz o sacrifício que a lei pede pela tua cura. Porque ele está cumprindo a lei. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam dos milagres de Jesus, como ele cumpriu a lei, como ele foi o Cordeiro de Deus, como ele veio para cumprir o sacrifício dele, mas evangelho da graça de Deus eu só vou encontrar aonde? Vai haver tanta discordância disso que eu estou falando. Eu só vou encontrar nas cartas de Paulo. Aí eu vou encontrar realmente o que é que aconteceu na cruz e os benefícios que vieram para mim. E pastor, eu fui batizado nas águas, eu também. Mesma coisa. Continuando. Agora, eu faço uma pergunta para você. Quando Jesus morreu e ressuscitou, você acha que os discípulos sabiam tudo sobre o Evangelho? O que os discípulos traziam na mente deles? Primeiro, os discípulos que seguiram Jesus, todos eles seguiam João Batista e viam João Batista batizando. Depois João Batista disse, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus, vão atrás dele, que é Jesus Cristo. E todos passaram a seguir Jesus Cristo. E eles começaram a ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia, não é? Os milagres, as declarações de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o Evangelho ainda é uma coisa que está fechada. Quando Jesus morre e ressuscita, eles não têm nada em mente, não tem nada escrito do Evangelho da graça de Deus. A única coisa que eles sabem quando a igreja começa, quando eles receberam o Espírito Santo, a única coisa que eles sabem é dos milagres que Jesus fez, das curas, do que ele falou, e morreu nisso. Eles nem sabem o que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho, Paulo vai se converter lá em Atos 9. E dali para frente que vai ser revelado a Paulo o que é o Evangelho da graça de Deus. Está acompanhando isso? Então vamos devagar. Então vamos ver um texto aqui, ó. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vamos ver a primeira pregação de Pedro, né? A primeira pregação de Pedro. Atos 2. O Espírito Santo foi derramado, falaram que eles estavam bêbados neste capítulo, né? E eles disseram, não, isso aí é que se refere à profecia de Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e tal, e vieram as línguas como que de fogo, e Pedro começa a sua pregação, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Repare bem, vamos pesquisar a mente de Pedro aqui agora. Vamos repetir isso. É o começo da igreja. Jesus acabara de morrer, passou uns 40 dias que Jesus havia morrido e ressuscitado. Respondeu-lhes Pedro no verso 38. A pergunta é essa:
o que Pedro entendia do Evangelho da graça de Deus? O que Pedro entendia pela graça sois salvos? O que Pedro entendia da justificação, da nossa filiação, da nossa redenção? O que a igreja entende do Evangelho da graça de Deus nesse episódio, que é o começo da igreja? Não entende nada. Eles ainda estão com... Eles sabem quem é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, Ele fez milagres, mas ainda a aliança que vem depois da cruz, eles não têm clareza sobre isso. Eles continuam sendo judeus, debaixo da lei, misturando lei com Jesus Cristo, tudo misturado, eles não têm nenhuma compreensão. Pastor, como o senhor prova isso? Eu vou te provar, por isso que Pedro fala, olha aqui, verso 38, vamos ler de novo o 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, presta atenção na resposta: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora olha a palavrinha-chave: para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro respondeu? O que estava na cabeça dele? Você tem que se arrepender. O que é o arrependimento? É uma mudança de mentalidade. Você estava indo para uma direção, você passa a ter um conhecimento, vira as costas e você está indo para uma outra direção. Você se arrependeu, mudou de direção. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas João Batista batizou em nome de Jesus Cristo? Não. Não tem uma informação que João Batista batizou alguém em nome de Deus ou em nome de Jesus Cristo. Não tem isso no batismo de João Batista. Agora Pedro já está arrastando aquele batismo inicial para agora, depois da cruz. Agora olha o que ele fala: seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? O que é a remissão dos pecados? É a retirada dos pecados através do perdão de Deus. Então quer dizer, se eu mergulhar alguém na água, vai haver a retirada dos pecados. Os pecados vão ser dissipados, vai haver a retirada mediante o poder de Deus. Se eu mergulhar alguém na água, tem o poder de remissão dos pecados. Então por que Cristo morreu na cruz? Porque o sangue dele foi derramado. Porque a palavra diz que na cruz houve a remissão dos pecados por causa do sacrifício perfeito que ele realizou. Ora, eu não precisava que Jesus morresse. Bastava ser batizado para que os pecados fossem removidos. Agora, você mergulhando alguém na água, existe a remoção dos pecados? Não, meus irmãos. A remissão dos pecados é feita pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora, por que Pedro fala que só porque entrou na água havia a remissão dos pecados? Porque Pedro não tinha compreensão clara sobre aquilo que aconteceu na cruz, sobre o Evangelho da graça de Deus, como ele veio ser revelado ao apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo? Mas Pedro era um homem de Deus? Claro que foi um apóstolo de Deus, foi. Mas com uma visão pequena perto daquilo que Paulo enxergou. Pastor, o senhor está diminuindo Pedro. Não sou eu que estou diminuindo Pedro. É Paulo que vai fazer isso. Vamos lá para Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, você está em Atos, né? Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Capítulo 2, a partir do verso 11. Você achou aí? Acompanhe, que isso é importante. Você tem que memorizar essas coisas. Olha, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, quem é Cefas? Pedro. O que Paulo fez com Pedro? Resistiu-lhe face a face. Resistiu? Paulo era inimigo de Pedro? Não. Mas Paulo, por causa do evangelho, teve que enfrentar Pedro e mostrar que Pedro estava errado. Olha lá. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes que chegasse alguns da parte de Tiago, quem é esses da parte de Tiago? Esse Tiago é o que falou que o homem não é salvo só pela fé. Ele é salvo pelas obras. É um apóstolo de Jesus Cristo, ainda preso no judaísmo. Olha lá. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o pessoal que guardava a lei, era
foi apóstolo de Jesus Cristo, mas ainda não entendeu que o fim da lei é Cristo. Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Quem é os da circuncisão? Você já sabe. Eram aqueles que viviam debaixo da lei. Pedro ficou com medo e se afastou. Então, também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, via lá que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Por que Paulo está dizendo isso para Pedro? Porque Pedro estava impondo sobre os gentios. Quem são os gentios? Os demais povos que não são judeus. Então Pedro ainda estava impondo na fé dos gentios que eles tinham que viver como judeus, viver debaixo da lei, viver debaixo do judaísmo. Por que Pedro está fazendo isso? Porque na mente de Pedro ele não teve clareza que a nova aliança começa na cruz, o sangue derramado. Dali para frente que é o evangelho da graça de Deus. Ele ainda traz muita coisa do judaísmo, muita coisa do batismo de João, muita coisa que foi feita antes da cruz. É a formação dele. É a formação dele. Vocês estão entendendo, estão acompanhando? Agora, o que você acha? Quanto tempo faz que já havia passado desde aquele dia da pregação de Pedro até essa carta aos Gálatas? Sabe quando Gálatas foi escrita? Entre os anos 55 e 57, depois da morte de Cristo. Então, Gálatas foi escrita pelo menos uns mais de 30 anos depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. Ainda Pedro, 30 anos depois, ainda tinha essa mentalidade de forçar os gentios a viver debaixo de lei como judeu. Por quê? Porque ainda não estava claro para ele o sangue derramado, a nova aliança, o fim do judaísmo, o fim da velha aliança e o início de uma nova aliança. Estamos caminhando? Está compreendendo isso? Então, vamos às mesmas perguntas. Eu repito assim para você memorizar. João Batista que batizava era um personagem da nova aliança ou da velha aliança? Da velha. Ele vivia debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da lei. O batismo dele era praticado na graça ou debaixo da lei? Debaixo da lei. Direcionado para quem o batismo dele? Para o povo judeu. Aqueles que estavam lá, ele estava preparando o caminho do Senhor. Isso nos leva a entender uma coisa. Foi útil esse batismo? Foi para esse período, mas na cruz, tudo isso encerra, tudo isso muda, tudo isso acaba. Está definido isso, mas pastor, isso é tão estranho. Então qual é o verdadeiro batismo? O que é o verdadeiro batismo? Eu estou aqui meio frustrado, você pode dizer para mim. Estou meio triste ouvindo isso. Eu lembro que eu fui batizado e mergulhou na água. Tudo bem, era o teu entendimento naqueles dias. Mas e agora? E agora, qual é o entendimento? Volta lá para Colossenses, volta. Colossenses, capítulo de número 2, e o verso 12. Olha o que Paulo vai dizer, Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, que batismo é esse que Paulo tem em mente? O que é ser sepultado na morte pelo batismo? É pegar alguém e simplesmente mergulhar na água? Não. E onde eu encontro isso, pastor, para ter apoio bíblico? Que não é sobre esse batismo que Paulo está se falando. Vamos lá, Romanos capítulo 6, volta, de trás para frente. Romanos capítulo 6. Nós vamos ver uma coisa extasiante, profunda, verdadeira, legítima do evangelho da graça de Deus, que é o verdadeiro batismo na morte de Jesus Cristo. Então, olha como ele começa a pergunta no capítulo 6 de Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a resposta de Paulo: de modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado? Agora entenda, nós o que para ele morremos. Então quer dizer que nós morremos para o pecado. Nós morremos para essa coisa chamada pecado. Estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É isso que Paulo está dizendo, nós já somos salvos. E o que ele continua dizendo? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós de novidade de vida. Esses sepultados na morte pelo batismo, é mergulhar alguém na água? Não. Significa que eu fui incluído na morte do Senhor Jesus. Vamos explicar isso. Quando Adão e Eva pecaram, se tornaram pecadores, eu estava lá? Fisicamente não, mas eles eram o cabeça da raça humana. Deles sairiam toda a raça humana. Nós estávamos incluídos no primeiro casal. Quando eles pecaram, se tornaram pecadores. Tiveram filhos e filhas. Todos os filhos e filhas nasceram estragados e pecadores como eles. Nós, vivendo milhares de anos depois, recebemos o mesmo efeito do que eles fizeram. Nascemos no século XX debaixo do pecado, pecadores. Por quê? O efeito, aquilo que eles cometeram, nos atingiu até os dias de hoje. Porque nós estávamos incluídos no primeiro casal. O que é estar incluído na morte de Cristo? O que Deus fez? Deus, assim como o pecado nós estávamos incluídos em Adão, agora nós que cremos, nós somos incluídos na morte de Cristo. Então quando Cristo está na cruz, Ele é o nosso, aquele que nos substituiu. Nós todos estamos com Ele na cruz, nós estamos incluídos na morte dEle. Quando Cristo está na cruz, Deus não está vendo só Jesus, Ele está vendo todos os que creem pregados junto com Jesus. Ele está incluindo todos eles na morte. E nós fomos incluídos na morte. Quando Cristo morre, nós somos sepultados. Esse é o verdadeiro batismo. Batismo na morte. Quando Cristo morre, nós fomos incluídos nessa morte. Nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo. O que quer dizer a palavra batismo? Imersão, um mergulho. Então nós somos incluídos e mergulhados, imersos na morte de Cristo. Então quando Ele morre, nós somos incluídos. Deus destruiu o nosso velho homem nessa morte. Isso não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com pegar a pessoa por uma roupa branca. Eu já fiz isso no passado, não tinha entendimento. Mergulhar ela na água. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o batismo de João Batista, não tem nada a ver com a pregação de Pedro para a remissão dos pecados. O que traz a remissão dos pecados é o que Cristo fez na cruz, o sangue derramado. Não é um mergulho em água, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso? Estamos caminhando? Estamos indo, então, quando Cristo está ali sendo pregado na cruz, eu estou incluído nele. Quando Adão pecou, eu estava incluído em Adão, recebi as consequências de Adão. Agora, Cristo na cruz, eu estou incluído, eu estou sendo crucificado com ele lá. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já liquidou o assunto. Agora quem vive não sou eu, mas Cristo está vivendo em mim, e eu vivo neste corpo de carne pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, nós fomos sepultados na morte. Esse é o verdadeiro batismo, o batismo na morte, a nossa inclusão na morte de Cristo na cruz. Está renovando a tua mente? Então vamos ler de novo, Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, nós morremos para o pecado. Temos mais nada a ver com o pecado, mortos para o pecado foi retirado, não há mais pecado em nós. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos, olha lá.
Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Fomos, pois, olha aqui o sepultamento, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa nova vida. Você já tem a nova vida agora? Já brotou dentro de você o entendimento? A tua vida não está nova? Você continua defeituoso. Pode continuar com alguns problemas familiares ou necessidade de alguma coisa, mas aqui dentro, lá dentro, novidade de vida, um entendimento novo, eu estou vivo por dentro, a minha compreensão é outra, tudo mudou. É a nova vida, vem de dentro para fora. Antigamente você olhava uma coisa e condenava. Hoje você olha e fala, meu Deus, eu condenava uma coisa que não tem nada a ver. Ou você era condenado por uma coisa na tua mente, mas hoje você vê que essa condenação vinha da lei, não tem nada a ver com o Evangelho. Está vivendo uma vida nova, uma vida de alegria, sem peso, sem julgo, de paz. E por favor, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fique apavorado com esse negócio. É os últimos dias, Jesus vai voltar, vai passar pela tribulação, olha o sofrimento. As pessoas ficam ouvindo essas, ficam apavoradas, elas não querem sofrer, elas não querem passar dor, elas não querem passar necessidade. Então querem ficar apavorados. Jesus vem, você vai sofrer, é a tribulação, é o começo das dores, é o meio das dores. Esqueça isso. Você vai ouvir por causa das enchentes do sul, um monte de pregadores dizendo isso. Jesus está voltando, é o começo, é a tribulação, é o sofrimento. Olha lá o que está acontecendo. Não fique preocupado com isso. Por quê, pastor? Todo mundo tem que se preocupar. Não fique, sabe por quê? Porque você é salvo. Você é salvo. Você não tem que se preocupar com a tribulação. Você é salvo. Você já é salvo. Eu nem quero saber quando é que ele vai voltar, se é o princípio das dores. Eu não tenho muito interesse nisso, porque eu já sou salvo, já tenho a garantia da salvação. Passando ou não passando, eu sou salvo. Tendo necessidade ou não, eu sou salvo. Se eu tiver que passar tribulação, eu sou salvo. Eu nunca mais vou me perder, porque eu já sou salvo. Então eu não estou preocupado. Eu salvo uma pessoa preparada, com sabedoria para enfrentar tudo. Tem unção de Deus para enfrentar tudo. Então não caia no pavor. Tem um monte de gente na mídia apavorando, descendo peso na cabeça das pessoas, condenando todo mundo. Esquece isso, gente. Tenha a graça por completo no seu coração. Então, continuando. Verso de número 3. Ou porventura ignorais o que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, a vida nova. Olha a coisa linda. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte, pelo batismo na morte dele, fomos, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se eu fui unido com ele na semelhança da morte dele, fui batizado e sepultado na morte, eu também vou ser trazido na semelhança da ressurreição dele. É infalível. Eu ando numa novidade de vida, eu ando numa vida nova. Aí ele continua dizendo, sabendo isso, olha lá, olha o velho homem que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que Paulo está dizendo? Que nós somos incluídos na morte dele. E o nosso velho homem, tudo aquilo que era velho em nós, a velha criatura, foi crucificado com ele. Nós morremos com ele na cruz. Pecamos em Adão, fomos incluídos em Adão, fomos incluídos em Cristo, morremos com ele na cruz. Acabou. Quando Deus olha para nós, o velho homem nosso é assunto encerrado. Ele só vê em nós
a nova criação, a igreja, os salvos, os verdadeiros filhos dele, redimidos, justificados para sempre. Sabendo isso, que foi com ele crucificado o nosso velho homem para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por toda morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Olha a ordem. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, como eu me considero agora? Mortos para o pecado. O pecado não tem mais nada a ver com isso. Comigo, a lei, o pecado, a condenação. Eu morri para todas essas coisas. E agora eu vivo para Deus. Vivo como uma pessoa livre, uma pessoa de paz, com entendimento do Evangelho, liberta do império das trevas, entende isso? Redimida, justificada, comprada pelo sangue da cruz, salvo para sempre. Agora, pois, Romanos 8:1, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida, a lei de Cristo, a lei da vida entrou em mim e me libertou de onde? Da lei, da velha aliança, da lei do pecado e da morte, totalmente liberto. Então, para ficar na tua mente, João Batista que batizava nas águas, é da lei ou da graça? Da lei. O batismo dele logo é um batismo da velha aliança ou da nova aliança? Qual é o batismo da nova aliança? Sepultamento na morte de Jesus Cristo. Esse é o batismo da nova aliança. Recebe a palavra de hoje? Fala amém. Vamos ficar em pé. Fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, Deus da verdade, Deus de toda a graça, que depositou em nosso espírito o entendimento para a nova vida. Nós te damos graças e queremos pedir aonde esta voz, este arroz com feijão chegar, haja vida, haja entendimento, Senhor, alcance aquelas pessoas longe, que precisam ter esse entendimento para serem libertas do cativeiro da falsa religião. Alcance a mente deles, eles sejam alcançadas, tenham a mente renovada, pela fé oramos e cremos, em nome de Jesus. Fale assim, amém.